Olá, gente, aqui é o professor Luiz, mais uma vez trazendo uma revisão de Química para o Enem, parte de Química Orgânica. A Química Orgânica é a química dos carbonos, né? Você vai ter carbono nas estruturas como principal elemento. A gente sabe que existem algumas funções orgânicas que você tem que identificar a partir do grupo funcional. Então, esse composto aqui, que é o ácido acetil salicílico, tem um ácido carboxílico, tem um éster, como funções aqui. Existe uma ordem de prioridade para saber qual é o grupo prioritário no composto. Então você tem que saber identificar quais são esses grupos funcionais. Além de tudo, tem um benzeno ali, que é um representante dos hidrocarbonetos. Mas a questão que quer saber da reação de esterificação. Reação de esterificação é ácido carboxílico mais álcool, vai produzir esse éster aqui e água. Só que vai acontecer aqui que ele vai ser armazenado em condições de elevada temperatura e umidade. Então vai produzir um odor característico pela hidrólise. Então a água vai acontecer aqui o caminho inverso da esterificação. Vai acontecer uma hidrólise. A água vai quebrar a molécula do ácido acetil. Uma parte vai gerar um álcool, ou no caso aqui vai produzir o fenol, e uma parte vai produzir um ácido. E esse ácido é conhecido como ácido etanóico. Então aqui a água que vai quebrar o éster e vai produzir o ácido etanóico. E o ácido etanóico é o ácido do vinagre. Então o odor característico é esse odor do ácido etanóico. Uma outra questão é sobre os detergentes e sabão. Detergente e sabão, eles têm mecanismos semelhantes, né? Tem uma parte hidrofílica, que vai ter uma interação com a água, e uma parte hidrofóbica, que não interage com a água. Uma parte é polar. A parte que interage com a água é a parte polar, e aqui não interage a parte apolar. Polar interage com a água, apolar não interage com a água. Normalmente, essas substâncias têm uma parte bem grande, né? A parte apolar, pode ter ramificações. Essas ramificações vão interferir na questão do biodegradável, que a questão vem mencionando aqui no texto. Quanto mais ramificações, mais difícil quebrar a molécula. Então, essa estrutura é considerada não biodegradável. Tá? Então, você vai procurar as alternativas que apresentam ramificações, pode ser a letra B ou pode ser a letra E, que vai apresentar a estrutura básica do detergente. No caso da questão, ele está falando especificamente do detergente. O detergente de 1940. Esse detergente ele era não biodegradável. E a alternativa que apresenta esse detergente é a letra B. Tá? Fala de carbono terciários. Carbono terciário é aquele que se liga ao mesmo tempo a 3 átomos de carbono. Esse carbono aqui do meio é um carbono terciário, porque está ligado a 3. Então aqui o gabarito letra B. A parte polar é a parte que vai interagir com a água. E a parte apolar é toda essa cadeia que vai interagir com a sujeira, né, com as impurezas. Ok? Gabarito letra B. E para finalizar, uma outra questão bastante cobrada no Enem, né, é a questão do etanol. O etanol pode vir na sua prova. Tanto a questão da produção do etanol, a importância do etanol, né, qual a função do etanol, tudo isso. A partir da sacarose, você tem um açúcar, vai produzir frutose ou glicose e vai gerar, através da ação da fermentação, né, vai gerar o álcool. Esse álcool aí é chamado de etílico ou etanol. Tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Isso aqui é um esquema básico da produção do etanol. Tá? Bem, a estrutura do etanol, né, 2 átomos de carbono ligado à hidroxila. Então, a estrutura é essa daqui. Álcool etílico ou etanol. A fórmula molecular C2H6O. Tá? Ele é um isômero do metoximetano, que é essa estrutura aqui, que é um éter. Né? Tem 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio.
Só para a gente revisar aqui essa parte de química orgânica. Ok? Bem, essa foi a dica para vocês que vão fazer Enem no próximo domingo. Questões de reações orgânicas, esterificação, tá? A questão da produção do etanol e a questão do sabão, detergente, né? A parte que vai interagir com a água e a parte que não vai interagir com a água. A parte que interage com a água é a parte hidrofílica e a que não interage, hidrofóbica, ok? Até mais e valeu!